Caríssimos, nós retomamos a nossa reflexão sobre a liturgia das horas, mas agora nós voltaremos a alguns aspectos que gostaria de insistir sobre eles, seja para reacender em nós que somos obrigados a rezar a liturgia das horas, o valor dessa forma de oração, e depois para aqueles que não conhecem, para acentuar isso que já foi explicado nos outros capítulos das outras aulas. Mas agora sobre um enfoque diferente. Vamos nos organizar por temas e não pelo percurso da liturgia das horas, como tínhamos feito antes. A liturgia como ação, bem, o tema dessa aula é a compreensão da liturgia das horas. A liturgia como ação comum de Cristo e da Igreja é realizada também no cotidiano serviço da oração da Igreja, a liturgia das horas. De fato, também aqui Cristo, como sumo sacerdote da nova aliança, está presente e operante, quando nas leituras bíblicas é anunciada a palavra de Deus e quando ele se une à Igreja em oração e aos membros para a santificação dos homens e a glorificação do Pai Celeste. Ou seja, se insiste mais uma vez naquela dimensão que é o Cristo mesmo, o Cristo que se faz presente. E se faz presente, como já dizíamos antes, não somente quando celebramos a liturgia eucarística, mas em outros momentos também da liturgia da Igreja. A celebração da liturgia das horas deve ser avaliada como importante setor da inteira liturgia. Não é uma liturgia de segundo grau, mas é a liturgia, que também é liturgia das horas, que é fonte e cume da vida da Igreja. Na presente reflexão, serão retomados os conceitos fundamentais já afirmados anteriormente da teologia da liturgia das horas, que levam a uma afirmação de sua importância para a piedade pessoal, fundamento da exigência feita pela Igreja para alguns dos seus membros de rezá-la cotidianamente. Então, a questão da ligação entre a liturgia das horas e a piedade, a liturgia das horas e a espiritualidade pessoal. Então, que esse é um tema que nós não podemos deixar de lado, na medida que a liturgia que celebramos deve ser não somente um exercício da obediência à Igreja, mas se a Igreja nos pede isso como mãe e mestra, é porque também ela deve ser uma escola de formação para a espiritualidade. Tudo aquilo que, sobretudo, a Sacrosanto Concílio e a instrução geral dizem que, para a compreensão da liturgia das horas, faz-se necessário apresentar mais claramente alguns conceitos em forma de tese. Então, são ideias-chave que nós agora vamos, de novo, recolocar. A primeira delas, a liturgia das horas é oração por Cristo, com Cristo e em Cristo. A oração dirigida a Deus tem de estar ligada a Cristo, Senhor de todos os homens, único mediador, o único por quem temos acesso a Deus. Em Cristo e só nele é que a religião humana adquire valor salvífico e atinge o seu ápice, o seu fim. É interessante essa expressão que nós usamos na missa, por Cristo, com Cristo, em Cristo. Quando se tem a possibilidade de participar das celebrações em outras línguas, então se começa a entender melhor algumas coisas. Por exemplo, quando nós dizemos por causa de uma deformação da língua latina, esse por pode ser meio através do qual, ou pode ser finalidade pela qual fazemos alguma coisa. Então, no latim tem essa expressão que é dúbia, por. E em grego, da onde provém a expressão, ela quer dizer através de alguém. Então, que é bela, sabe dizer, é através do Cristo. Não é colocado aqui como a finalidade, mas nós só rezamos quando rezamos através dele. É por ele, através dele como pontífice. Esta união do orante com Cristo se torna possível essencialmente
pela pertença ao corpo místico. Por força do batismo e da confirmação, se torna participação ao seu sacerdócio e, portanto, também a sua incessante oração. Com genial criatividade, Agostinho exprimiu esses pensamentos, mostrando ao mesmo tempo o que se trata de uma convicção da antiguidade cristã. O que se trata de uma convicção da antiguidade cristã. Ele mesmo, único salvador do seu corpo, o Senhor nosso Jesus Cristo, que reza por nós, reza em nós e é rezado por nós. Reza por nós como nosso sacerdote. Reza em nós como nossa cabeça. É rezado por nós como nosso Deus. Reconhecemos, portanto, nele as nossas vozes e as suas vozes em nós. Então, Agostinho transmite aquilo que não é próprio dele, mas que é propriamente assim a convicção de que esta união com o Cristo cabeça, nós membros o temos a partir da vivência de oração, na qual a liturgia das horas é uma expressão consistente. Assim, Cristo é presente e opera a salvação não somente na celebração da Eucaristia, mas também naquela da liturgia das horas. Essa presença, ao mesmo tempo, favorece o dirigir-se orante a nosso Deus. É rezado por nós como nosso Deus, diz Agostinho. Na liturgia das horas, a oração a Cristo encontrou muitas formas expressivas, como colocar em luz o comentário das horas em particular, aquilo que nós já fizemos nas aulas anteriores. Assim, a liturgia das horas se torna um intenso encontro com Cristo, e já a tradição apostólica traduzia o sentido e o fruto da oração na forma Semper Christo in memoria habere, ter sempre o Cristo diante dos olhos. Então, e isso nós falávamos ali das sentenças cristológicas que nos ajudam na salmodia a ter isso. O Cristo diante dos olhos. É Ele o Senhor. Se nós pensarmos toda a riqueza que a igreja nos oferece, muitas vezes vivida como um peso, né? Porque são modos de santificar a nossa vida, santificar o nosso ano litúrgico, santificar o nosso cotidiano. Então, que essa é a forma de santificação. Nós não precisamos de tanta invenção, mas nós precisamos de viver com grandeza essa escola de santificação que tantos trilharam antes de nós, que o próprio Cristo, como já vimos quando falávamos no início da liturgia das horas, o Cristo, o Senhor, também se valeu dessa oração dos Salmos para falar com o seu Pai. Então, essa é a primeira consideração. A liturgia das horas é a oração por Cristo, com Cristo e em Cristo. Uma segunda coisa, a liturgia das horas tem um caráter dialógico. Ela é feita para dialogar. Como cada evento litúrgico, também a liturgia das horas tem um caráter dialógico, que quer dizer também comunitário. Na liturgia das horas, opera-se a santificação do homem e presta-se culto a Deus, por forma a estabelecer uma espécie de intercâmbio, um diálogo, commercium seu diálogos, entre Deus e o homem. Deus fala ao seu povo e o povo responde a Deus no canto e da oração. No seu Filho, Deus vem ao encontro dos homens e os santifica. A igreja orante, por sua vez, responde no louvor, no dom de si mesma e na oração de intercessão. Não somente o louvor e agradecimento, mas também a intercessão é expressão da glorificação de Deus, porque testemunha a confiança no seu agir salvífico. Então, a dimensão do diálogo. A oração é um diálogo. Não é somente um monólogo que vou diante de Deus para apresentar as minhas intenções, mas um diálogo no qual também eu me deixo transformar. Eu deixo que o meu Deus e Senhor fale, porque a fé é escuta, a fé vem pela escuta.
Uma terceira dimensão, a liturgia das horas é a oração da igreja. A intervenção de Deus em Cristo a favor da humanidade fez dos crentes e dos redimidos uma comunidade animada pelo Espírito Santo, que se pode designar como povo de Deus e, no sentido de Paulo, como corpo místico de Cristo. Lamentavelmente, na consciência de muitos, a palavra igreja evoca somente palidamente essa realidade espiritual, porque a igreja muitas vezes é percebida somente como uma instituição histórica e organização exterior. Porém, a mesma palavra igreja se refere à comunidade dos chamados, cuja estreita ligação com Cristo pode ser compreendida com dificuldades. Ou seja, de ver a igreja somente como aspecto institucional, isso se é possível quando não se tem uma experiência de fé. Mas a igreja, sobretudo para nós, é a comunidade daqueles que se reúnem e que, em torno ao Cristo, cabeça da igreja, formam o seu corpo, que é animado pelo Espírito Santo. A igreja, assim entendida, buscou, desde os tempos apostólicos, não somente dar uma resposta à iniciativa divina através do louvor reconhecente na celebração da Eucaristia, mas também na perspectiva da universal vontade salvífica de Deus, sem nunca cessar de elevar orações por todos os homens. Assim, ela se apresenta desde o início como Ecclesia Orans. Ecclesia Orans é uma famosa revista de liturgia que pega esse nome do adágio antigo, a Igreja em Oração. Essa atitude encontrou uma expressão essencial na liturgia das horas. O modo por excelência que a igreja continua sempre em oração é através da liturgia das horas. A igreja, unindo-se a Jesus Cristo na oração, atua sua essência, realiza aquilo que já é e encontra força para poder se tornar aquilo que deve ser e não é ainda. Ou seja, é o já e o ainda não, da constante da escatologia. A igreja faz aqui a experiência já de ser esposa, através de ser Ecclesia Orans, mas também na expectativa deste encontro, do encontro aonde não haverá mais véus, não haverá mais sombras, onde nós veremos o nosso Deus tal como ele é. Ora, aquele que, como membro dessa igreja, com ou sem um particular munus, participa desta oração, coloca nessa autorrealização da igreja no sentido da glorificação de Deus e da salvação dos homens. Ou seja, cada fiel, em atualizando aquilo que é a missão da Ecclesia Orans, se colocando em oração através da liturgia das horas, sobretudo, porque ela é que tem a função de santificar o dia, ele se torna imagem e realização daquilo que é o munus específico da igreja. Isso vale tanto para a solene oração coral da comunidade religiosa, como para a simples oração das pequenas comunidades e também do singular orante. Em cada pessoa que está rezando, em cada membro da igreja que está rezando, é a igreja toda que reza. E isso não somente na celebração eucarística, mas também na liturgia das horas. É essa pessoa que está realizando o munus da igreja. Porque se um membro da igreja não realiza aquilo que é o munus da igreja, terceirizando isso para os outros, é um sinal que a igreja não vai se realizar no seu munus se todo mundo pensar assim. Isso vale, dizia para vocês em relação à missa dominical, que se todos os fiéis pensarem de não serem praticantes, a igreja deixa de existir, porque a igreja é igreja na medida que reza, na medida que se coloca diante do seu Senhor, na medida que atualiza a sua liturgia, o seu culto. Do mesmo modo, o munus da igreja de ser uma comunidade orante diante do seu Senhor, que suplica, Maranata, vem Senhor Jesus, e é já presença desse Senhor Jesus na história do mundo, ele se realiza na medida que os seus membros oram
para ser a realização concreta, o sacramento de uma igreja em oração. A liturgia das horas é, antes de tudo, oração comunitária. A sacração do concílio e a instrução geral dão particular importância ao caráter comunitário da liturgia das horas. Já a estrutura de cada hora, com os seus momentos responsoriais, permite reconhecer que a forma ideal é o desenvolvimento dela através de funções diferentes. É óbvio que quando alguém reza sozinho, a função responsorial cai por terra. Que sentido tem ficar repetindo aquilo que já se disse antes? Então, assim como na missa acontece, a estrutura da missa é para ser comunitária. Quando ela é celebrada de forma privada, individualmente, ela tem dimensões, linguagens que não têm sentido, mas é porque ela não foi pensada para celebrar de fato de modo individual, privado, sozinho. Porque essa não é fundamentalmente de natureza privada, mas é a oração oficial da igreja. A sua celebração na comunidade merece também preferencialmente aquela recitada individualmente, segundo o princípio válido também para as outras ações litúrgicas. Sacrosanto Concílio assim vai dizer, no número 26 e número 29. A instrução dirige um apelo em relação não só àqueles sacerdotes religiosos que em si são obrigados à celebração comunitária da liturgia das horas, mas convidam também as associações de leigos e paróquias à celebração comunitária das horas principais. Possivelmente na igreja. Sempre que os fiéis são convidados e se reúnem para celebrar a liturgia das horas, pela união das vozes e dos corações, manifestam a igreja que celebra o mistério de Cristo. Também as famílias, como igrejas domésticas, são encorajadas não só a rezar juntas, mas no limite das suas possibilidades, também a celebrar alguma parte da liturgia das horas e a inserir-se assim mais intimamente na igreja. Diante da mudança estrutural da pastoral da igreja, no futuro, se tornaria ainda mais importante refletir sobre as formas da liturgia das horas, das comunidades paroquiais e nas suas igrejas. Ou seja, quando nós temos a ausência do presbítero, sobretudo, a comunidade se empenha em fazer o quê? Celebrar a liturgia das horas, celebrar a liturgia da palavra. E não se pergunta que é possível celebrar a liturgia das horas? É possível? Ou seja, a liturgia das horas, no lugar de muitas vezes celebrações da palavra atropeladas, a riqueza que é esquecida é aquela da celebração da liturgia das horas, que deveria ser reproposta, ou mesmo, em muitos casos, proposta, porque é uma ilustre desconhecida para muitas das comunidades. A liturgia das horas requer de ser celebrada no tempo correspondente. Se tem aqui uma instância importante, já defendida insistentemente por Sacrosanto Concílio 84 e 94. Ora, uma vez que o fim da liturgia das horas é a santificação do dia e de toda a atividade humana, a sua estrutura teve que ser reformada no sentido de repor cada uma das horas, tanto quanto possível, no seu tempo verdadeiro, tendo em conta o condicionalismo na vida moderna. Ora, caríssimos, nós não temos, jovens, ideia do que era isso. Me dizia os formadores, ou então também muitos outros presbíteros, que quando se chegava, por exemplo, momento de férias, se acordava mais cedo e se dizia o breviário para então já estar livre para outros compromissos. Isso é fraudar a vocação da liturgia das horas, porque ela é feita para santificar o nosso dia ao longo do dia.
Então, seria, portanto, ilógico, por exemplo, rezar a hora da manhã, laudes, ao meio-dia, ou a hora da tarde, véspera, já pela manhã, mas que estão citando coisas que aconteceram. Então, de fato, quando você tem religiosos velhos que não se reformularam com o Concílio Vaticano II, que ainda tendem a fazer isso. De fato, se tornou um hábito para muitos sacerdotes anteciparem, já ao meio-dia do dia anterior, o matutino e as laudes, e dizer vésperas incompletas já na primeira manhã, porque se temia de não ter tempo suficiente pela tarde por motivo das ocupações pastorais. Determinadas pessoas e comunidades têm a obrigação da liturgia das horas. Aqui eu me detenho citando longamente o texto da instrução. E faço isso para me fazer compreender sobre essa dimensão, que ela seja de fato compreendida por aqueles que têm o dever de fazê-los. E não só. A liturgia das horas é a oração de toda a igreja. Para que essa oração essencial da igreja não venha a faltar em nenhum lugar e em nenhum tempo, a igreja encarregou desse serviço de oração aqueles que receberam a ordenação sacramental e as comunidades religiosas. Então, aqui explicamos. Nós temos para o clero secular, porque todo ordenado pertence ao clero diocesano. Mas o clero diocesano, já que todos nós residimos em uma diocese, ele é composto do clero secular e do clero regular. Através da ordenação diaconal, hoje, alguém entra para o clero e tem a obrigação de rezar toda a liturgia das horas. Não é pedaço, é toda. Então, rezar toda a liturgia das horas, estou dizendo, ofício das leituras, laudes, hora média, vésperas e completas. Ora, para os membros dos institutos religiosos, funciona assim. A partir da profissão, se tem o dever da oração de laudes e vésperas. E isso vale para todas as religiosas também, porque não são clérigos. A partir da profissão solene, os membros de um instituto clerical, como são os frades menores conventuais, eles têm a obrigação de rezar toda a liturgia das horas, como expliquei antes para os diáconos. Então, essa obrigação para nós é decorrente já da profissão e não da ordenação diaconal. Então, expliquemos esse mandato. Acredito que nós já, mesmo que é a tendência do mundo de hoje, tudo aquilo que é mandato, que é obrigação, que é mandamento, nós temos o algerizar. E, na verdade, a leitura que a palavra de Deus faz dos mandatos, dos mandamentos, é um presente que se dá da parte de Deus para que alguém possa saber por onde deve caminhar. Então, Jesus, nos evangelhos desses dias, fala do mandamento dele. Vai falar que nós estamos ligados a ele se nós obedecermos os seus mandamentos. Na tradição bíblica, os mandamentos, que não são nem chamados assim de mandamentos, mas são chamados de palavras, 10 palavras, eles são apreciados pelo salmista ou por autores diversos do Antigo Testamento, porque eu me tornei mais sábio do que todas as outras pessoas, ou Israel mais sábio do que todos os outros povos, porque recebeu do Senhor a indicação de qual caminho ele devia trilhar. Então, o mandamento que a igreja nos dá a nós de rezar, um mandamento que, admitamos, difícil de ser cumprido e que vive uma profunda crise, mas caríssimos,
nós já confrontamos a forma de oração que se tinha na época do Concílio Vaticano II, que vai ser reformada pelo Concílio, e nós vemos que hoje é muito mais possível viver do que antes. Ou seja, a igreja fez uma redução, uma releitura, uma sistematização nisso e em tantas outras coisas, mas que ainda continua um peso. E se nós pensarmos uma coisa, que para alguns presbíteros que se prolongam na missa, tanto missas tão longas, se ele celebrasse a missa naquilo tempo que se deve e usasse o tempo para cumprir diante do Senhor a sua experiência pessoal e comunitária de oração, a liturgia das horas. No final do dia, seriam menos horas dedicadas à oração do que aquilo que se está fazendo. Ou seja, a liturgia da missa tem o risco de se tornar um palco cênico, aonde se faz um monte de coisa que decorre da não preparação do presbítero e do desejo de inovação. Ao passo que a outra liturgia, aquela da oração que se faz na vida privada, muitas vezes, do presbítero que está sozinho, ou da comunidade religiosa, essa muitas vezes é ignorada. Então, sejamos honestos, que aqui não se está buscando a relação verdadeira com o Senhor, mas se está buscando um palco aonde aparecer. É na reclusão com o Senhor que nós fazemos a grande experiência de Deus. Não sei se já citei para vocês isso, eu gosto muito de Dietrich Bonhoeffer, o pastor luterano que morreu no campo de concentração. Um pastor brilhante, um teólogo exemplar, admirado, o bambambam da igreja luterana. Então, ele vai para o campo de concentração. E ali, então, ele está na desolação, no sofrimento. Então, as memórias que ele escreve é muito interessante, que ele fala assim, que, na verdade, ele nunca acreditou em Deus quando ele se considerava o grande, o brilhante, que era admirado por todos nas celebrações que presidia. Mas na solidão do campo de concentração, aí que ele fez a experiência radical de encontro com Deus e de fé. Ali ele se tornou orante, e não quando ele estava presidindo para os outros. Isso dito, vivamos com serenidade o mandato da igreja que é mãe, mestra e modelo, que não quer nos infligir um castigo, mas confia a nós a honrosa missão de sermos nela a própria Ecclesia Oramus. Então, citando, eu quis citar o texto tal qual, para não fazer comentários, mas citá-lo. É isso aí que diz a partir do número 28 da instrução. A liturgia das horas está, de modo muito particular, confiada aos ministros sagrados, e assim cada um deles está obrigado a celebrá-la, mesmo na ausência de povo, fazendo claro está as necessárias adaptações. Efetivamente, os ministros sagrados são deputados pela Igreja para celebrar a liturgia das horas, para que essa função de toda a comunidade seja desempenhada, ao menos através deles, de uma forma certa e constante, e se continue na Igreja ininterruptamente a oração de Cristo. Então, para ter a garantia de que alguém está cumprindo o dever de rezar, a Igreja confia isso aos seus ministros. O bispo é, de modo eminente, o representante visível de Cristo e o sumo sacerdote do seu rebanho. Dele, em certo sentido, deriva e depende a vida dos seus fiéis em Cristo. Portanto, deve ser ele, entre os membros da sua igreja, o primeiro na oração. E essa sua oração, quando recita a liturgia das horas, é feita sempre em nome da igreja e a favor da igreja que lhe está confiada. Os presbíteros, nós, unidos ao bispo e a todo o presbitério, fazem também, do modo especial, às vezes de Cristo sacerdote, e participam da mesma função, orando por todo o povo a eles confiado e pelo mundo inteiro. Todos estes desempenham o ministério do bom pastor, que roga pelos seus para que tenham a vida e sejam consumados na unidade. Na liturgia das horas que a igreja lhes propõe,
não somente encontrarão uma fonte de piedade e alimento para a oração pessoal, mas também um meio de alimentar e desenvolver, pela riqueza da contemplação, a sua ação pastoral e missionária, para a alegria de toda a Igreja de Deus. Então, é interessante que falando do presbítero, aqui se fala de duas dimensões. A dimensão do encontro pessoal, da oração pessoal, da piedade pessoal, da santidade de vida e da dimensão ministerial. E nessa ordem que gosto também, porque não somos para fazer para os outros somente, mas uma experiência pessoal de encontro com o Senhor. Por conseguinte, os bispos, os presbíteros e todos os outros ministros sagrados que receberam da igreja o mandato de celebrar a liturgia das horas estão obrigados a celebrar diariamente o ciclo completo dessas mesmas horas, guardando quanto possível a sua correspondência com a respectiva hora do dia. Primeiramente, darão a devida importância àquelas horas que constituem, por assim dizer, o fulcro desta liturgia, isto é, laudes e vésperas. Essas horas, procurem não as omitir, a não ser por motivo grave. Serão também fiéis em celebrar o ofício das leituras, que é, por excelência, uma celebração litúrgica da palavra de Deus. E uma comunidade religiosa, para omitir uma dessas horas, ela não tem autoridade sozinha de assim fazer. É tão sério isso que a igreja considera que, nesse caso, precisa da permissão do superior maior com o parecer do seu definitório, para não rezar uma das horas em comunidade. Não é não rezar em comunidade. Por essa forma, se desempenharão cada dia do munus que por título peculiar lhes incumbe, que é o de acolher a palavra de Deus, a fim de se tornarem mais perfeitos discípulos do Senhor e mais profundamente saborearem as insondáveis riquezas de Cristo. Para melhor santificarem o dia, terão a peito rezar também a hora média, bem como as completas, com as quais terminam o serviço divino e se encomendam ao Senhor antes de recolher ao leito. Então, nem se dê ao trabalho de procurar se tem uma hora aqui que está dando exceção, não. Está dizendo assim, que deve rezar todas e depois, então, vai dizendo do valor de cada uma. É da máxima conveniência que os diáconos permanentes recitem todos os dias pelo menos parte da liturgia das horas, conforme a Conferência Episcopal determinar. No Brasil, laudes e vésperas. Os candidatos os cabidos das catedrais e das colegiadas recitarão no coro as partes da liturgia das horas a que, seja pelo direito comum, seja pelo direito particular, estão obrigados. E cada um dos membros desses cabidos, além das horas que são obrigatórias para todos os ministros sagrados, estão obrigados a recitar individualmente aquelas horas que são celebradas pelo respectivo cabido. As comunidades religiosas obrigadas à liturgia das horas e cada um dos respectivos membros celebrarão as horas segundo o que estiver determinado pelo seu direito particular, salvo o prescrito no número 29 para os que receberam as ordens sacras. As comunidades obrigadas ao coro, essas celebrarão diariamente o ciclo integral das horas. Fora do coro, os membros dessas comunidades recitarão as horas em conformidade com o seu direito particular, salvo sempre os prescritos no número 29. As restantes comunidades religiosas e a cada um dos seus membros recomenda-se que, tanto quanto lhe permitirem as condições em que se encontram, celebrem alguma parte da liturgia das horas, porque esta é a oração da Igreja, que faz de todos os que andam dispersos um só coração e uma só alma, qual recomendação é feita aos leigos. Ora, caríssimos, me faz recordar sempre que os jesuítas tinham um geral holandês, e eu, estando em contato com os jesuítas da direção das casas de espiritualidade da Itália, uma vez um deles fez um elogio a esse geral, disse que era um homem tão disciplinado que ele, vindo do rito oriental, todo dia rezavam o saltério.
Então, que ele, para ganhar tempo durante o dia, ele se acordava de madrugada com o secretário, rezava todo o saltério e tinha uma grande produtividade por todo o dia. Então, que fundamentalmente era uma mentalidade daquele tempo pré-conciliar de alguém que traía diversos aspectos. Então, o respeito à hora, o respeito à dimensão comunitária. Para os diáconos permanentes, deve ser vinculante pelo menos uma parte da liturgia das horas cotidianamente, segundo as indicações da Conferência Episcopal. No Brasil, laudes e vésperas. Quanto ao grau de obrigação desse serviço de louvor e da oração, é possível colher nos textos da instrução uma certa maleabilidade do rigor jurídico e também uma diferenciação das horas em particular. Antes, para os teólogos moralistas, era um pecado grave omitir uma só vez uma hora menor ou também uma grande parte correspondente das outras horas. Ao contrário, já o Vaticano II tinha previsto a possibilidade de troca com outras ações litúrgicas e tinha autorizado os bispos e os superiores maiores, em casos particulares, e por justa causa, dispensar totalmente ou em parte ou abundar a obrigação do ofício. Citando o Sacrosanto Concílio 97, as novas rubricas estabelecerão as comutações que parecerem oportunas do ofício divino por outro ato litúrgico. Podem os ordinários, em casos particular e por causa justa, dispensar os seus súditos da obrigação de recitar o ofício no todo ou em parte, ou comutá-lo. Os padres conciliares tinham expressamente rejeitado de pedir para uma tal dispensa motivos graves. A instrução geral usa uma expressão que deve ser entendida como exortação da Igreja a um fiel cumprimento do mandato. Somente para as horas maiores, laudes e vésperas, a exortação é colocada mais determinante, acrescentada da disposição. Não se deixe jamais essas horas, senão por um motivo grave. Esta atenuação do grau de obrigação parece ter sido revogada pelas variações nos novos livros litúrgicos, com referimento ao cânon 276 e cânon 1174 do Código Novo. De fato, a frase "recitem cada dia todas as horas", no número 29 da instrução, é substituída por outra: estão obrigados a celebrar diariamente o ciclo completo dessas mesmas horas. Então, com isso, meus queridos, a minha intenção de ter sido prolixo nessa questão aqui, citando o concílio, citando a instrução, sobretudo o Código de Direito Canônico, citando a legislação particular de institutos, é para lhes dizer, por norma da Igreja, o que é vigente é esta: estão obrigados a celebrar diariamente o ciclo completo dessas mesmas horas, os diáconos e os professos solenes dos institutos, professos perpétuos. A liturgia das horas bem celebrada favorece a piedade pessoal. Isso, para mim, é o pote de ouro dessa reflexão. Como eu gostaria de encontrar um clero, uma vida consagrada, sólida na sua espiritualidade, que possa dar à igreja uma espiritualidade não de água com açúcar, que não seja carregada pelos movimentos de moda, mas que tenha uma espiritualidade bíblica e litúrgica sólida. Para isso, a igreja nos dá um instrumental. O serviço de louvor e da oração, também se cumprido por força de humanos, não pode ser cumprido só exteriormente, sem participação interior. Já o concílio exorta: no Senhor, os sacerdotes e todos os outros que participam do ofício divino devem fazer de modo que, ao recitá-lo, a mente conforme com a palavra. Isto é necessário para que essa oração seja própria de cada um daqueles que nela tomam parte. Seja fonte de piedade e da multiforme graça divina que sirva também de alimento à oração pessoal e à atividade apostólica.
Aqueles que a celebram buscando o Cristo e penetrando sempre mais intimamente com a oração do seu mistério, louvem a Deus e elevem súplicas com aquele mesmo ânimo com o qual rezava o mesmo Divino Redentor. Para poder melhor realizar isso, a Constituição sobre a liturgia recomenda uma mais rica instrução litúrgica e bíblica, especialmente em relação aos salmos. Pode ser muito útil também na ocasião do silêncio contemplativo, que a Sacrosanto Concílio 30 tinha recomendado também em outras ações litúrgicas. A instrução geral aplica essa indicação em particular da liturgia das horas. Este momento de silêncio visa obter a plena ressonância da voz do Espírito Santo nos corações e a unir mais estreitamente a oração pessoal à palavra de Deus e a oração oficial da Igreja. De modo particular, na recitação individual é deixada mais ampla liberdade quanto a essas pausas, com o fim de meditar alguma forma susceptível de estimular afetos espirituais, sem que por isso o ofício perca o seu caráter de oração pública da Igreja. Aqui eu coloco uma página que por força teve que ser horizontal, com a estrutura da liturgia das horas. Em cima você tem os 5 momentos de oração e a estrutura do ofício das leituras. É uma estrutura que é assim colocada em paralelo. O ofício das leituras e laudes tem um invitatório ou em um ou em outro. E depois a abertura. No ofício das leituras, abriu meus lábios ao Senhor, nas outras, vindo a Deus e veio auxílio. O hino, depois a salmodia, que no ofício da leitura são 3 salmos, cada um com a sua antífona. Na laudes é o salmo da manhã. A estrutura dos salmos é o salmo da manhã, o segundo salmo é salmo de louvor, com um cântico que é um para cada dia. Depois a salmodia é o primeiro salmo, na hora média são 3 salmos. Nas vésperas são 2 salmos e um cântico que é um para cada dia da semana do Novo Testamento. E nas completas tem um salmo e às vezes tem um segundo salmo. Depois tem na ofício da leitura tem um versículo que se recita. Depois vem a leitura e no ofício da leitura, leitura com responsório. Depois da perícope bíblica, o responsório, que é uma resposta à leitura, e depois daquela dos padres, um responsório não necessariamente ligado à leitura. Aí, nas outras tem leitura breve, sendo que a das vésperas é uma leitura breve do Novo Testamento. A homilia é possível, prevista na laudes e vésperas, tem um momento de silêncio previsto nos 4 primeiras orações do dia, e se conclui essa parte na laudes e véspera completas com o responsório e com um versículo na hora média. Eventualmente, depois do ofício da leitura, das festas e solenidades tem Te Deum, e tem os outros 3 cânticos, exceto na hora média, Benedictus, Magnificat, Nunc Dimittis, com cada um com a sua antífona, sendo das completas antífona fixa. Nas laudes tem invocações, nas vésperas intercessões, o Pai Nosso, no laudes e vésperas, a oração conclusiva. Depois da oração do ofício tem um versículo. Depois de laudes e vésperas e completas tem a bênção, na laudes e vésperas com o envio, e na hora média se conclui com o versículo. E, eventualmente, nas vésperas, se não se prevê a oração comunitária das completas, tem a antífona mariana, e a antífona mariana, que é a clássica conclusão das completas. Então, muitíssimo obrigado, espero que tenha sido válido essa nossa reflexão. Continue com perseverança, muito em breve nós vamos colocar o resultado de todas as vossas avaliações no sistema. Muitíssimo obrigado.